Bom dia, Espírito Santo, a paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos. Louvado seja Deus, irmãos em Cristo Jesus. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Aleluia, glória a Deus por mais um dia. Entramos na presença do Senhor em agradecimento pela noite. Você já agradeceu ao Senhor hoje porque você dormiu e acordou? Muitos até deitaram, dormiram, mas não acordaram. Nós estamos de pé porque é o Senhor quem nos sustenta. É Ele que renova as nossas forças a cada manhã, porque as misericórdias dele são a causa de nós não sermos consumidos. Aleluia! Agradecemos ao Senhor pelo dom da vida, por este novo amanhecer. Este é o dia que o Senhor preparou para nós. Que nós venhamos regozijar no Senhor e na força do seu poder. Amém? Que hoje o Espírito Santo esteja nos direcionando em tudo que nós vamos fazer. Que Ele esteja no controle, que o Senhor possa visitar o teu lar, a tua família, que Ele possa estar tocando nos enfermos. Tem tantas pessoas enfermas, né? As doenças estão assolando, né, o povo, mas nós temos um Deus que cura, que liberta, que transforma vidas, aleluia. Mas independente do que nós estamos atravessando, independente das adversidades que vêm sobre nós, que nós não venhamos deixar de adorar o Senhor, de glorificar o nome dele, amém? Glória a Deus, a palavra do Senhor, o nosso pãozinho diário hoje está no Salmos 22, que é um salmos que fala sobre a cruz, né? Os salmos da cruz, porque a cruz o que é que a cruz é? Simboliza as adversidades mesmo, os problemas que nos afligem, né? Simboliza o sofrimento, porque foi na cruz que Jesus passou tudo. Foi por causa de nós, né, para nossa salvação, mas foi na cruz que Jesus sofreu, né, as afrontas, as perseguições, né? E o salmista Davi fala um pouco aqui na palavra, no Salmos 22, um pouco dessas perseguições, desses sofrimentos que ele vivia, né, atravessando. E hoje não é diferente, nós também passamos. Fala assim, está do versículo 14 ao 24, né, que vai nos falar como as águas me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um saco e a minha língua grudou no céu da boca. Me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento dos malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Ele o vê e me contempla. Olha que situação. Reparte entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alonges de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, do chifre dos touros selvagens. Então declarei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o todos vós, semente de Jacó, glorificai-o, temei-o todos sementes de Israel.
porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, antes, quando ele clamou, o ouviu. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, este salmo, né, ele é uma representação da angústia do justo, né, que ao encontrar-se cercado por inimigos e sem esperança, volta-se para Deus e encontra nele apoio necessário para a vitória. Então, quando o justo está passando as afrontas, aleluia, o que é que o justo tem que fazer? É correr para a presença do Senhor, se prostrar aos pés do Senhor, é ter confiança e esperança de que Deus vai livrar, que Deus vai tirar daquela prova. Aleluia. E Ele vai nos direcionar para o caminho da vitória. Aqui, né, o versículo 19 fala assim: mas tu, Senhor, não te alonges de mim. Olha aqui o que foi que o salmista fez. Ele pediu ao Senhor para não ficar longe dele, que ficasse pertinho. Tem momentos que parece, a gente até imagina, parece que está tudo longe de mim, parece que está tudo distante, parece que Deus se esqueceu de mim. Tem pessoas que falam isso, né? Não generalizando todos, porque tem muitas pessoas que passam por prova, mas sabem que Deus está ali. Mas tem alguns que são, né? Deus tem uns filhos que são mais frágeis, né? Os vasos mais frágeis, que chega a pensar, até pronuncia: parece que Deus se esqueceu de mim. Entra em desespero, em colapso. Mas Deus, Ele não se esquece do seu filho. Ele diz assim, né, no livro de Isaías, né? Isaías escreveu que ainda que uma mãe, essa que carregou o seu filho 9 meses no seu ventre, ela amamentou, ainda que essa se esqueça, Deus diz assim: todavia, eu não me esquecerei de ti. Deus falou: eu não me esqueço de ti. E Ele fala também. Ele não é só Deus lá do passado, não. Não é só o Deus que foi com Paulo, que foi com Silas, que foi com Pedro, né? Foi lá com Abraão, que foi o primeiro, né? Adão, né? Que foi o primeiro, foi Adão. Não é só Deus desses antepassados, não. Ele é o Deus de hoje, de ontem, de hoje, que é o presente e será eternamente. Né? O Salmos 46, né, está escrito assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então o presente não é que ele foi só ontem, não. Ele é o presente, é o agora. É no momento que você está necessitando. Não pensa que se você clamar agora, Deus ainda vai te ouvir mais tarde, não. Ele está ouvindo. Ele pode não te dar a bênção agora. E se não for para o teu bem, também Ele não vai te dar. Se for para tu se perder, Ele não vai te dar. Às vezes pessoas morrem pedindo uma cura, pedindo uma bênção, e não vai conseguir, porque Deus, Ele sabe. Às vezes tem bênçãos que vêm, né, para o ser humano, que não é para a glória de Deus e nem é para o bem da pessoa, é para a perdição da pessoa. E aí, quando Deus não quer perder a alma, Ele não vai conceder, não. Mas Deus é misericordioso. Ele não é um pai carrasco. Ele é um pai bondoso e amoroso. E Ele livrou o salmista Davi de todas as aflições. Aleluia. Né? Aqui no versículo 22 fala assim: então declarei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. E hoje nós vamos ouvir uma história que fala sobre isso. Mesmo
a moça perdeu 7 membros da família dela, mas ela estava ali glorificando o nome do Senhor, louvando ao Senhor. Olha só, vamos ouvir a história de hoje, que tem por título Humilde com Esperança, né? Convite a convite do pastor no final do culto na igreja. Larissa foi até a frente quando ela foi convidada para saudar a congregação. Ninguém estava preparado para as palavras pesadas e maravilhosas que ela pronunciou. Sabemos então que em 2021 os tornados devastadores haviam tirado a vida de 7 membros da sua família. Ainda posso sorrir, pois Deus está comigo, disse ela. Embora ela estivesse ferida pelas provações, seu testemunho foi um poderoso encorajamento para aqueles que enfrentavam seus próprios desafios, né? Então está aqui o versículo 22, né? Então declarei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. E era isso que Larissa estava fazendo, louvando ao Senhor e declarando a grandeza de Deus, porque ela estava declarando ali: se eu estou de pé, estou aqui para testemunhar, é porque o Senhor está me sustentando. Ela estava ali glorificando, exaltando o poder de Deus, o nome do Senhor. As palavras de Davi, no Salmos 22, que destacam os sofrimentos de Jesus, são as de um homem assolado que se sentiu abandonado por seu Deus, desprezado e insultado por outros e cercado por predadores. Davi se sentia fraco e esgotado, mas não sem esperança. Ó Senhor, não permaneças distante, és a minha força, vem depressa me ajudar. A sua provação atual, mesmo não sendo exatamente a mesma que a de Davi ou de Larissa, é igualmente verdadeira. E as palavras do versículo 24, não significativas, ele não desprezou nem desdenhou o sofrimento dos aflitos. Aleluia. Mas ouviu seus clamores por socorro, e quando recebemos a ajuda de Deus, declaramos a sua bondade para que os outros possam ouvir sobre ela. Então, se você recebeu algo da parte de Deus, conte tuas bênçãos. Declare para o mundo que Deus ele faz. Quando nós recebemos as bênçãos das mãos do Senhor e nós declaramos, contamos essas bênçãos, Deus ele manda mais e mais. Ele vai nos abençoar mais e mais. Às vezes tem pessoas que ficam com medo de contar as bênçãos que o Senhor concede. Eu já ouvi pessoas falar: eu não vou contar nenhuma bênção aqui, porque as pessoas têm inveja, vão invejar. E era como se estivesse me contando algo. Não conte as bênçãos, porque vai vir inveja. Mas se Deus te deu algo, se saiu das mãos de Deus, se foi Deus que concedeu que você tivesse tal coisa, ou tivesse comprado ou ganhado, não sei, se você comprou, mas foi porque Deus te deu, abriu a porta de emprego, te deu saúde para trabalhar. Por isso que a gente glorifica o nome do Senhor. Então, ninguém tem poder para tirar sentimentos negativos, nenhum tem poder para tirar aquilo que Deus já colocou em nossas mãos, em nossa vida. Aleluia. Então, conte as bênçãos, faça como Larissa. Ela perdeu 7 membros da família dela, mas ela estava ali, As pessoas se admiravam com as palavras
que saiu da boca dela. Aleluia. Ela disse assim: ainda posso sorrir, pois Deus está comigo. Tá vendo? É fácil perder 7, não é fácil perder 1, imagine 7. Mas ela disse que tinha facilidade para sorrir, porque Deus estava com ela. E quando a presença de Deus está no ambiente, está na vida de uma pessoa, aleluia, até a tristeza ela tem que saltar de alegria, amados. Não existe tristeza no ambiente que Jesus está. Né? Nós somos templo, morada do Espírito Santo. Então, a nossa carne pode estar até abatida, pode estar sofrendo, mas nosso espírito está vivificado no Senhor. A nossa alma se alegra no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Então, vamos contar, né? Vamos pedir a ajuda de Deus, né? E declarar a sua bondade para que os outros possam ouvir sobre ela. Vamos declarar a bondade do Senhor para outras pessoas. Quais são os benefícios por compartilharmos sobre a bondade de Deus? Então, os benefícios são os que eu acabei de falar, né? Vamos receber mais e mais das mãos do Senhor, né? E glorificar o nome do Senhor, né? Atrair pessoas para a presença do Senhor. Qual a importância da comunhão entre irmãos e irmãs em Cristo, né? É muito importante, né? Nós, irmãos em Cristo, termos comunhão uns com os outros, porque isso é bênção de Deus, é dádiva de Deus para as nossas vidas também. Amém? Oremos. Pai, né? Vamos fazer esta oração. Faça essa oração, você aí também que está, né? Quem sabe com algum sentimento negativo, aleluia, algum sentimento que está tirando a tua paz, a tua alegria. Faça essa oração juntamente comigo hoje, aleluia. Pai, entrego-te meu sentimento de desamparo, concede-me nova esperança e ajuda-me a louvar-te. Entrega ao Senhor esse sentimento, aleluia, né? Esse sentimento de desespero, entregue ao Senhor hoje e peça para Ele que você venha, né? Que Ele venha te ajudar a louvar a Ele, né? Cada dia, cada momento da tua vida, amém? Que Deus nos abençoe, nos guarde e que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre nós e nos dê a paz. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos dê uma terça-feira abençoada com sentimentos bons, o sentimento que vem de Deus. Amém?